Olá pessoal, aqui é o professor Matheus e nesse vídeo a gente vai bater um papo sobre as ideias de lista aberta e lista fechada no âmbito do sistema eleitoral proporcional no Brasil. Antes da gente começar, eu queria fazer aqui dois pedidos rápidos para vocês. O primeiro deles é para vocês se inscreverem aqui no meu canal, caso ainda não sejam inscritos. E o segundo é para que vocês visitem a minha campanha no Apoia-se. O link está aqui na descrição, assim como o nome de todos aqueles que já são meus apoiadores nessa campanha, a quem eu mando aqui o meu muito obrigado por esse apoio, por esse suporte que vocês me dão na divulgação e na manutenção aqui do meu canal. Bom, pessoal, um dos assuntos do momento, da reforma política no Brasil, uma reforma política que eu sempre brinquei com meus alunos, o Brasil está fazendo reforma política desde que Pedro Álvares Cabral descobriu o país, Então essa reforma política sempre se fala nela e nem sempre ela é concretizada. Mas enfim, fechando esse parênteses, um dos temas aí que está em debate é a questão da lista aberta e da lista fechada, ou seja, da implantação do sistema eleitoral de lista fechada no Brasil, a mudança do sistema de lista aberta, que é o que a gente tem hoje, para o sistema de lista fechada. Então eu resolvi fazer esse vídeo para fazer uma apresentação aqui mais focada nesses dois sistemas. Eu já falei sobre eles um pouquinho nos meus vídeos sobre eleições, inclusive eu deixei aqui na descrição do vídeo o link para a playlist em que eu fiz uma série de vídeos sobre o sistema eleitoral, sobre partidos políticos, no âmbito do Brasil, sobre democracia também. Então, se você tiver interesse em se aprofundar, clica ali no link, dá uma olhadinha depois nessa série de vídeos. Mas aqui eu quero então pegar e fazer alguns comentários, fazer uma explicação e fazer alguns comentários sobre esses dois tipos de sistema eleitoral, ou melhor, essas duas formas de se estabelecer o sistema eleitoral, proporcional no caso. Essa análise ela precisa ser complementada por outros elementos, ou seja, a gente precisa sempre pensar quando se fala em reforma política e especificamente no âmbito das eleições, do sistema eleitoral, é necessário sempre analisar não só o sistema eleitoral, mas mais outros dois elementos em conjunto, que são o sistema de partidos e o sistema de financiamento de campanha. Então aqui nesse vídeo eu não vou entrar no mérito desses outros elementos, ou não em termos de explicação aprofundada. Vou logicamente fazer alguns comentários, mas eu não vou aqui aprofundar nesses outros dois elementos, no sistema partidário brasileiro e no sistema de financiamento de campanha. Eu também tenho outros vídeos aqui no meu canal, então se você tiver interesse em se aprofundar nisso, é só dar uma olhadinha que esses vídeos estão disponíveis por aqui. Para começar, vamos então deixar claro aqui o que são esses dois sistemas. Mas ainda antes é necessário lembrar o seguinte, que lista aberta e lista fechada são duas formas diferentes de se estruturar o sistema eleitoral proporcional. Ou seja, existe o sistema eleitoral proporcional de lista aberta e o sistema eleitoral proporcional de lista fechada. Eu li há um certo tempo uma reportagem em um jornal de grande circulação nacional em que eles cometeram um erro, porque eles colocaram esses dois sistemas como se fossem duas coisas diferentes. Então, o texto lá da reportagem dizia que existe hoje o sistema proporcional de lista aberta e que se iria mudar do sistema proporcional para o sistema de lista fechada. Então, não é isso. Ou seja, existe o sistema eleitoral proporcional e ele pode ser estruturado na forma de uma lista aberta ou na forma de uma lista fechada. No caso, o sistema eleitoral proporcional como um todo, seja um, seja outro, ele é, no caso brasileiro, utilizado para a eleição dos membros do poder legislativo, à exceção do Senado Federal. Ou seja, deputados federais, deputados estaduais, deputados distritais e vereadores são eleitos com base no sistema proporcional. E uma coisa que é importantíssima que você já tenha clara na sua mente é a seguinte: o sistema proporcional, o objetivo dele é fazer com que o maior número possível de ideias presentes na sociedade sejam representadas dentro do parlamento, ou dentro da Assembleia Legislativa, ou dentro da Câmara Legislativa, ou dentro da Câmara de Vereadores. Ou seja, a preocupação é que no poder legislativo
que é o órgão, né, ou é o ramo específico ali responsável pela criação das leis, estejam representadas o maior número possível de ideias, para refletir a diversidade da sociedade, a diversidade de pensamentos, de maneira então que as leis sejam criadas com base nessa representação da vontade popular. Dando um exemplo bem simples, né? Vamos supor aqui, trabalhando com um estereótipo, mas é só para deixar clara essa explicação, vamos imaginar que 30% da população apoie políticas ou ideias de esquerda. Vamos imaginar agora que 30% da população apoie ideias de direita. E os 40% restantes sejam pessoas de centro. Então a gente tem 30% de esquerda, 30% de direita, 40% de centro. Essa é a composição da sociedade. Então qual seria o objetivo do sistema proporcional? Seja essa proporção numa cidade, ou no estado, ou num país como um todo. Né? Então a ideia é que, uma vez realizadas as eleições, estivessem presentes dentro do órgão legislativo, né? Seja na Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa, Câmara Legislativa ou na Câmara de Vereadores, 30% de deputados ou de vereadores, né, de esquerda, 30% de deputados de direita e 40% de deputados de centro. Ou seja, é justamente fazer com que aquela proporção de ideias que estão presentes na sociedade sejam refletidas no âmbito do parlamento, no âmbito do órgão legislativo. Então, essa é a ideia do sistema proporcional. E aí, já é necessário ter claro, então, o seguinte, que o sistema proporcional ele é diferente do sistema majoritário. Ou seja, no sistema majoritário, grosso modo aqui, não vou entrar no mérito, né, na explicação detalhada. Também, se você quiser mais detalhes, eu tenho um vídeo sobre o sistema majoritário aqui no meu canal, dá uma olhadinha, dá uma procurada que você vai achar. Mas o sistema majoritário, então, ele tem aquela ideia geral de que quem tem mais votos ganha. E no sistema proporcional, não. Tá? Ou seja, o sistema proporcional não existe essa ideia de que quem tem mais votos ganha, porque o objetivo do sistema proporcional é fazer, então, com que essas diferentes proporções, né, que compõem a sociedade estejam representadas no órgão legislativo, repito, para que a lei criada pelo órgão legislativo possa refletir essa diversidade existente na sociedade. Dito isso, é importante aqui ter em mente, e aí esse é um ponto também bastante relevante no âmbito do sistema proporcional, é importante ter em mente quem efetua a representação do cidadão no âmbito brasileiro. Quem representa o cidadão brasileiro não são os deputados, não são os senadores, não é o governador, né, não é o presidente. Ou seja, quem representa o cidadão brasileiro é ou são os partidos políticos. Então, quando a gente vota, quando o cidadão vai lá e vota, ele está atribuindo o seu voto a um partido político. Isso precisa ficar muito claro, né? E isso está presente não apenas na Constituição brasileira, por exemplo, no artigo 14, parágrafo 3º, inciso 5, está lá explícito que um critério de elegibilidade, ou seja, um critério, um pré-requisito para que um cidadão possa se candidatar a qualquer cargo eletivo é a sua filiação a um partido político. Depois, no artigo 17, se coloca lá a importância, né, a função dos partidos políticos, que é a função de representação, ainda artigo 17 da Constituição brasileira. Depois, a gente vê na Lei 9.504 também o fato de que são os partidos os representantes da sociedade. E no que importa aqui no âmbito desse pequeno vídeo é a questão da eleição. Ou seja, quando o cidadão brasileiro vota no âmbito do sistema proporcional, também no majoritário, né? Mas aqui focando no âmbito do sistema proporcional, quando a gente vota, a gente está sempre votando em primeiro lugar no partido político do cidadão, do candidato. Tá? Então, quando você vai lá na urna, como você foi no ano passado, para eleger os seus vereadores,
e você foi lá na hora de eleger os vereadores e digitou lá 4, 5 números, né? E aí aparece a foto do candidato sorridente, você vai lá e aperta o botão de confirmar. Quando você fez isso, você não estava em primeiro lugar votando no candidato, você estava votando no partido do candidato. E repito, por que isso? Porque no caso brasileiro, como na maioria dos países, a representação é partidarizada, ou seja, existe aquilo que a gente chama de uma democracia partidária, porque quem representa o cidadão é o partido político. Então, voltando àquele exemplo que eu tinha dado antes, do 30% de esquerda, 30% de direita, 40% de centro. Na verdade, uma eleição proporcional tem qual objetivo? Fazer com que 30% das vagas do parlamento sejam distribuídas ou sejam atribuídas a partidos de esquerda. 30% das vagas sendo atribuídas a partidos de direita. E 40% das vagas sendo atribuídas a partidos de centro. Seria essa a ideia, ou é essa a ideia do sistema proporcional, repito, porque a representação é partidarizada, então quem vai representar o cidadão no parlamento são os partidos políticos, devido a essa estrutura de uma democracia partidária, como é o caso no Brasil. Então, esses são os dois elementos que precisam aqui ficar claros antes da gente entrar na distinção entre lista aberta e fechada. Em primeiro lugar, o fato de que a eleição proporcional ela não é caracterizada pelo fato de que quem tem mais votos ganha, então há uma distribuição proporcional. E, segundo lugar, que essa distribuição proporcional das vagas é atribuída aos partidos políticos. Então, esses são dois elementos fundamentais para que se possa compreender claramente a distinção entre a lista aberta e a lista fechada, que é o que a gente vai falar agora. Uma vez, então, estando claras esses dois elementos, vamos explicar o que é a lista aberta. Quer dizer, a ideia da lista aberta, ela tem esse nome porque os candidatos, eles são classificados dentro da lista partidária. Quer dizer, quando a gente fala aqui em lista partidária, basicamente são os nomes dos candidatos que o partido lançou na eleição. Então, o ordenamento ele vai ser feito com base no número de votos que cada candidato obtiver. Vamos supor que exista o partido A, o partido B e o partido C. Então, o partido A, devido aos cálculos eleitorais, que eu tenho um outro vídeo aqui no meu canal em que eu explico esses cálculos, se você tiver interesse em ver, dá uma olhadinha nele. Então, com base nesses cálculos eleitorais, vamos imaginar que o partido A ele tem direito a 5 vagas. Então, esse partido A elegeu 5 deputados federais. O partido B tem direito a 7 deputados, por exemplo, e o partido C tem direito a 3. Então, quem vão ser os 5 eleitos do partido A, os 7 do partido B e os 3 do partido C? Vão ser os candidatos mais votados. E é aí que entra a possibilidade que o cidadão tem de escolher o seu candidato. Percebam então, né, que no âmbito da eleição, quer dizer, da preparação para a eleição, os partidos vão dizer, olha, vão registrar os seus candidatos, né, junto à Justiça Eleitoral e vão dizer, olha, os meus candidatos é o José, Joaquim e Manuel. Pronto. E aí depois o cidadão vota, e aí essa classificação interna vai ser feita com base no número de votos que cada partido obtiver. Então, nesse caso, esse é o sistema de lista aberta, né? O partido A tem 5 vagas e quem vão ser os 5 deputados atuantes em nome do partido A que vão assumir, né, como deputados? Vão ser os 5 candidatos mais votados dentro do partido A. A mesma coisa do partido B. Quem vão ser os 7 candidatos que vão ser eleitos, então, como deputados em nome do partido B? Vão ser os 7 primeiros da sua listagem. E a mesma coisa no partido C. Então, né, vamos imaginar aí que cada um desses partidos tenha lançado 15 candidatos, por exemplo. Então, os 5 mais votados do partido A são os eleitos, os 7 desses 15, os 7 mais votados do B são eleitos, e no caso do C, os 3 mais votados são os eleitos. É assim que funciona a lista aberta, que é o sistema que nós temos hoje no Brasil. E o que seria a lista fechada? Quer dizer, a ideia da lista fechada, então, é que
repito nesse exemplo, né? Vamos imaginar que cada partido então lançou seus 15 candidatos. Então a ideia da lista fechada é que se o partido A ele tem direito a 5 vagas, quem vão ser os 5 eleitos? Não seriam os 5 mais votados, mas seriam os 5 primeiros que estão na lista. A mesma coisa no partido B, tem 7 vagas. Quem vão ser os 7 então candidatos eleitos? Vão ser os 7 primeiros nomes que estão na lista. E a mesma coisa no partido C, quem vão ser os eleitos? Vão ser os 3 primeiros da lista. Então essa é a diferença básica entre lista aberta e lista fechada. Ou seja, os partidos, recapitulando aqui, fazendo uma síntese, né? Todos os partidos registram seus candidatos. Então, nesse exemplo que eu estou dando, o partido A, o B e o C, cada um lançou 15 candidatos. Né? O partido A, com base nos cálculos eleitorais, o partido A tem direito a 5 vagas, o partido B tem direito a 7 vagas e o partido C tem direito a 3 vagas. Então, se o sistema for de lista aberta, no caso do partido A, estarão eleitos os 5 mais votados dentre aqueles 15 que ele registrou. No partido B, estarão eleitos os 7 mais votados dentre os 15 que ele registrou. E no partido C, estarão os 3 mais votados dos 15 que ele registrou. Já se o sistema for de lista fechada, quem vão ser os eleitos do partido A? Vão ser os 5 primeiros nomes que estiverem na lista, independentemente do número de votos que eles obtiveram. No partido B, vão ser os 7 primeiros que estão na lista, também independentemente do número de votos. E a mesma coisa no partido C. Vão estar eleitos os 3 primeiros, independentemente do número de votos. Por isso que em um caso se chama de lista aberta, porque existe ali, dentre os candidatos lançados pelo partido, existe uma certa abertura, digamos assim, né? Ou seja, existe a possibilidade do cidadão, com o seu voto, indicar qual é a classificação que ele quer, enquanto que na lista fechada não. Na lista fechada, o partido ele registra também os seus candidatos, né? Do mesmo jeito, mas a ordem já é pré-definida pelo próprio partido político e não pelo voto do eleitor. E agora, para finalizar, talvez você esteja aí pensando, né, se perguntando, qual dos dois sistemas é o melhor? E existe um grande lobby, né, uma grande propaganda a favor da lista aberta, que é o sistema atual, com a ideia de que ela dá ao cidadão o poder de interferir na lista. Agora, isso, pessoal, é uma falácia, ou seja, isso é falso. E eu digo que isso é falso por quê? Porque na prática você nunca sabe a quem o seu voto foi atribuído efetivamente. E você vai dizer, mas como assim? Porque eu fui lá na urna, eu digitei lá 1, 2, 3, 4, 5, apareceu o fulaninho lá, que é o candidato que eu quero, eu confirmei, então meu voto foi para ele, certo? E aí a resposta é não necessariamente. Por quê? O seu voto, vamos supor que você tenha sim ido lá, votado lá no fulano José, não sei o que lá, só que vamos imaginar que o seu candidato ficou em último lugar da lista. Só que o seu voto, ele contribuiu para a eleição dos outros candidatos. E por quê? Porque o cálculo, repito, e aí é aquilo que eu falei na primeira parte do vídeo, o cálculo ele não é feito com base no número de votos que cada candidato recebe. O cálculo é feito com base no número de votos que o partido recebeu. Nessa situação, quando você foi lá e votou no José fulano de tal, o seu voto, antes de ser contado para ele, foi contado para o partido como um todo. Então você, na verdade, quando votou no fulano lá, você está ajudando o partido dele em primeiro lugar e depois direcionando o seu voto para aquele fulano, né, para o seu candidato. Então, muitas vezes, no sistema de lista aberta, o que ocorre é a transferência de votos, uma transferência indireta. Eu não estou dizendo aqui que você vai votar lá no José e o voto não foi para o José, o voto é atribuído para o João, não é isso. Mas é uma transferência indireta porque o seu voto está ajudando outros candidatos do partido dele ou da coligação. Então, muitas vezes você vai lá e vota no José, né? Você não quer que o João seja eleito, mas o João é eleito com a sua ajuda. Com a sua ajuda por quê? Porque o seu voto, se os dois forem do mesmo partido ou da mesma coligação,
O seu voto vai contar no somatório de votos do partido ou da coligação, e com isso você vai ajudar. Vamos imaginar aí que o João tenha tido mais votos, né, do que o seu candidato, que é o José. Então você votou no José, mas você ajudou o João a se eleger. E isso é uma questão muito prática. Existem uma série de reportagens, procurem aí na internet, vocês vão ver, que dizem que dos 513 deputados federais que nós temos hoje, apenas 35 se elegeram com base em votos próprios. Todos os outros deputados federais foram eleitos com essa transferência indireta de votos. Ou seja, eles foram eleitos porque o partido atingiu o número mínimo de votos para ter direito às vagas e não eles. Então, na verdade, todos os outros deputados, né, eles foram eleitos com base nesse tipo de transferência, com base nesse tipo de transferência indireta de votos. Então, quando alguém falar, a lista aberta é boa porque ela permite que o cidadão saiba a quem o seu voto está sendo dirigido. A lista aberta é boa porque o cidadão sabe em quem ele está votando. Não acredite nisso, porque isso não ocorre na realidade. E repito, não ocorre porque o que efetivamente acontece é essa transferência de votos, e muitas vezes o cidadão vota no fulano e ele não está elegendo o fulano, ele está ajudando a eleger o outro, que muitas vezes ele não quer ver eleito. Tá? Então essa é uma característica muito clara do sistema de lista aberta que a gente tem hoje no Brasil. Bom, pessoal, é isso. Espero que tenham ficado claras as diferenças entre o sistema de lista aberta e o sistema de lista fechada. E se vocês tiverem alguma dúvida, procurem aqui no meu canal meus outros vídeos, especificamente essa série de vídeos que eu fiz sobre as eleições, inclusive demonstrando com os cálculos como ocorre essa transferência indireta de votos. Eu tenho esses vídeos aqui no meu canal. E se ainda assim vocês tiverem dúvidas, deixem aqui nos comentários as suas perguntas, que eu vou responder para vocês assim que for possível. Não se esqueçam também de curtir e compartilhar esse vídeo, de se inscrever no meu canal e de visitar a minha campanha lá no Apoia-se. É isso então, pessoal. Um abraço a todos, obrigado por terem assistido e até a próxima.